Nicolau Maquiavel, o homem. Nascido em Florença em 3 de maio de 1469, Nicolau Maquiavel descende do ramo pobre da nobreza toscana. Filho de advogado, leu os clássicos na juventude, especialmente os latinos e os italianos. Maquiavel desempenhou cargos públicos, desde os menos significativos, como os que de início executou na chancelaria, até o de segundo chanceler da República. Administrou os negócios e as relações externas, executando as decisões dos ultimati. Como assessor de embaixadores, viajou para a França de Luís XIII. Na mesma função, conheceu César Borgia, o poderoso condottiere, filho do Papa Alexandre VI, que o inspirou na criação de O Príncipe. Acreditava na necessidade da justiça e das armas como garantia dos estados e dos governantes. Essa crença o levou a envolver-se nas questões florentinas relacionadas com as cidades vizinhas. Em 1513, com o retorno dos Médici ao poder, Maquiavel, acusado de sedição, foi preso e torturado. No exílio em San Cassiano, encontrou as condições para escrever O Príncipe, dedicando-o ao ilustre filho da casa dos Médici, Lourenço II, o Magnífico. De sua vida pessoal, sabe-se que se casou com Marietta Orsini em 1501, com quem teve 5 filhos. A fidelidade conjugal de Maquiavel pode ser concebida por meio da composição da comédia Clísia, sob a inspiração da cantora Bárbara, com quem manteve um romance. Faleceu em 21 de junho de 1527. A produção político-literária de Maquiavel como expressão de seu tempo. A época, o fim do século XIV e o início do século XV, marcam um momento de profundas transformações no cenário europeu. O eixo econômico, em virtude da queda de Constantinopla em 1453, sai do mar Mediterrâneo e volta-se para o Atlântico. Portugal, o cavaleiro do oceano, busca o novo caminho para as Índias. As monarquias nacionais fortes da Europa Ocidental, graças ao apoio burguês, exercitam um capitalismo mercantil que vai garantir a instalação dos impérios coloniais. As mudanças radicais nos campos econômicos e político amparam-se em uma nova visão do mundo totalmente dessacralizada. O teocentrismo cede lugar ao antropocentrismo, humanista e contestador. O homem acredita em seu potencial e na razão. Tudo o que é real é racional. E, nessa concepção, o experimental, o técnico e o científico atropelam todos os conceitos de fé, de Deus e da Igreja. A Itália, pulverizada, assiste, pasma, à fuga dos seus capitais, à perda de sua hegemonia e se entrega a lutas intestinas, onde as cidades-estado não mais conseguem fazer valer sua condição de centro do mundo. A presença da Igreja, centralizadora, bloqueia seu rompimento com os padrões medievais, impedindo sua incursão nos tempos modernos. Sua grande glória, nesse momento, é ser o berço da mais extraordinária produção artística e literária que se derramaria por toda a Europa, produção essa conhecida como Renascimento. Nesse ambiente de ebulição, atraído pelas estrelas e empurrado pelos fantasmas que o levaram ao confinamento, em sua propriedade, em São Cassiano, Nicolau Maquiavel produziu sua obra. A obra. As questões internas de sua Florença criaram em Maquiavel uma necessidade.
organizar uma milícia nacional. Assim, no ano de 1506, escreve o Discurso sobre a Preparação Militar Florentina, onde exalta a justiça e as armas. Nele relaciona a religião com a ideologia e enfatiza o fato de a religião ser um fator de obediência. No exílio, escreve o Discurso sobre a primeira década de Tito Livio, obra estritamente científica, o poema O Asno, o conto O Demônio que se Casou e a comédia teatral A Mandrágora, obra-prima do teatro italiano. Em 1520, redige A Arte da Guerra, Diálogo. Como historiador oficial da República, escreve um discurso ao Papa Leão X. Escreve também a obra Histórias Florentinas, em 8 volumes, oferecida ao Papa Clemente VII. Ambos os papas eram da família Médici. O Príncipe. Os 3 meses que passou em companhia de César Borgia, em missão no fim do ano de 1502 e início de 1503, representaram para Maquiavel uma prática política que o inspiraria em sua obra mais discutida e que venceu o tempo. Vê no Condottieri um homem providencial, capaz de unir a Itália, preservando-a das intervenções estrangeiras. Acredita, como Cícero, que a história é mestra da vida, especialmente dos governantes. Portanto, as paixões humanas devem ser conhecidas e controladas, e aqueles que se rebelam devem ser punidos. Germina, pois, parte de sua produção teórica. Revoluciona a história das teorias políticas, saindo da especulação filosófica. Seu universo mental caminha em outra direção. Afasta-se da escolástica medieval e, dentro do espírito renascentista, observa a sociedade pela análise efetiva dos fatos humanos. Não se preocupa com o estado ideal, mas com as causas que o levam a existir, desenvolver-se, decair. Ainda que empiricamente, 2 coordenadas se definem: uma filosofia da história e uma explicação da psicologia humana. Conclui que os homens são egoístas e ambiciosos, e que só a lei os coage. Reflete sobre a fortuna e a virtude, optando no campo político por aconselhar atenção aos sinais da fortuna, pois caso contrário se conhecerá a ruína. A ordem na organização do Estado é o seu núcleo. Contudo, não há ordem ideal com validade absoluta. O povo é uma matéria cuja forma resulta de uma determinada situação social. Cabe ao fundador do Estado captar o momento e dispor a forma desejada. O homem, fundador do Estado, deve ser incomum. Sua condição ímpar faculta-lhe o uso de meios extraordinários. Não deve ser um tirano, mas tem de ser suficientemente forte para plasmar a ordem e a coesão social. Há uma grande diversidade na interpretação de O Príncipe. Sem dúvida, representa uma extraordinária contribuição à história das ideias. A profundidade de suas reflexões tem servido às mais antagônicas correntes de pensadores e líderes. O homem a quem Maquiavel dedicou a obra, Lourenço II, da Casa dos Médici, pouca importância deu ao presente. 500 anos depois, aí está O Príncipe, utilizado como manual de prática política e má-fé de alguns, servindo como justificativa de atos, no mínimo, amorais. O Príncipe, Nicolau Maquiavel, ao magnífico Lourenço de Médici. As mais das vezes,
Costumam aqueles que desejam granjear as graças de um príncipe trazer-lhe os objetos que lhes são mais caros, ou com os quais o veem deleitar-se. Assim, muitas vezes, eles são presenteados com cavalos, armas, tecidos de ouro, pedras preciosas e outros ornamentos dignos de sua grandeza. Desejando eu oferecer à vossa magnificência um testemunho qualquer de minha devoção, não achei entre os meus cabedais coisa que me seja mais cara ou que tanto estime quanto o conhecimento das ações dos grandes homens, apreendido por uma longa experiência das coisas modernas e um contínuo estudo das antigas, o qual, tendo eu, com grande diligência, longamente cogitado, examinando-os, agora mando a vossa magnificência, reduzidos a um pequeno volume. E conquanto julgue indigna esta obra da grandeza de vossa magnificência, estou seguro que, graças à sua humanidade, será bem acolhida e aceita, considerando que não lhe posso fazer maior presente que lhe dar a faculdade de poder, em tempo muito breve, apreender tudo aquilo que em tantos anos e à custa de tantos incômodos e perigos conheci. Não ornei esta obra, nem a enchi de períodos sonoros ou de palavras empoladas e floreios, ou de qualquer outra lisonja ou ornamento extrínseco com que muitos costumam descrever ou ornar as próprias obras, porque não quis que coisa alguma seja seu ornato e a faça agradável, senão a variedade da matéria e a gravidade do assunto. Nem quero que se repute presunção o fato de um homem de baixo e ínfimo estado discorrer e regular sobre o governo dos príncipes, pois assim como os que desenham os contornos dos países se colocam na planície para considerar a natureza dos montes e sítios elevados, e para observar a das planícies, ascendem aos montes. Assim também, para conhecer bem a natureza dos povos, é necessário ser príncipe, e para conhecer a dos príncipes, é necessário ser do povo. Acolha, pois, vossa magnificência, este pequeno presente com o mesmo espírito com que eu o mando. Se esta obra for diligentemente considerada e lida, vossa magnificência conhecerá o meu imenso desejo que alcance aquela grandeza que a fortuna e outras qualidades lhe prometem. E se vossa magnificência, no ápice de sua altura, alguma vez volver os olhos para baixo, saberá quão injustamente suporto uma grande e contínua má sorte.